Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo escolhido é o 10º. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o tópico 14, perdão das ofensas. Bom, é muito difícil a gente compreender o perdão. Há aquela passagem de Pedro perguntando a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar os inimigos. Pedro, com aquele gênio forte, né? Aquele espírito, aquela formação de patriarca, de homem mandão, que precisa ter, que tem a responsabilidade, não é porque ele era autoritário, mas é porque ele se sentia na responsabilidade, no cumprimento da lei e do dever, né? Como eram muito comuns os judeus daquela época, às vezes até exagerados, fanáticos, né? E aí quando viam alguém que descumpria a lei ou que ofendia, então eles se sentiam no dever de se vingar, que era a lei mosaica, chamada lei mosaica de olho por olho, dente por dente, que na verdade era uma lei de Italião, lá da época que eles ficaram aprisionados na Babilônia, mas que os judeus incorporaram isso como cultura e achavam então que eles estavam imbuídos do papel, do dever da justiça divina e deveriam se vingar e cobrar das pessoas, exigir o cumprimento da lei. Também o rigor dos sacerdotes, da tradição judaica no templo, que exigia muito esse controle, mas que Jesus depois critica, porque chama isso de hipócritas, né? Alerta para o fato de que eles aparentavam ser corretos, aparentavam ser bons, generosos, justos, mas que no fundo eram como sepulcros caiados, né? Então, branquinhos, bonitinhos, arrumados por fora e dentro apodrecidos pela maldade que pensavam e praticavam. Então, o perdão é uma coisa muito difícil. Quando a gente olha para os nossos momentos atuais, parece ainda mais difícil, porque hoje a comunicação muito aberta, muito fácil, traz esses eventos de uma forma muito intensa, né? A gente convida essas notícias para a casa da gente. Então, quem assiste jornal, televisão, ou quem vê isso por meio das redes sociais, está o tempo inteiro abrindo verdadeiros portais de energias pesadas, densas, negativas. E a nossa capacidade de lidar, de tolerar os erros alheios também tem diminuído bastante. Até porque nós temos sido muito intransigentes com a gente mesmo. Nossa paciência está curta, né? A tensão está muito grande, o clima está muito pesado, a energia é muito densa, né? O astral inferior e os umbrais estão se interpenetrando nas camadas da superfície da Terra. A gente está muito associado a esses espíritos que emitem energias muito negativas e a gente se entrega também a isso, a gente procura, né? A gente entra na faixa vibratória e aí às vezes até a gente precisa encontrar fuga, né? Ou refúgios para quebrar isso. O carioca faz isso de duas maneiras principalmente. A praia, quando tem sol, e isso ajuda, porque o sol ajuda também a limpar os miasmas, as formas de pensamento negativas. O banho de mar, a cachoeira também, falei duas, mas são três. Então a água complementa o sol, então é muito importante, né? Quanto mais densas, mais pesadas. Eu fico muito feliz assim, de pensar que muitas das pessoas que são muito violentas, muito raivosas, agressivas, gostam de ficar muito tempo lá tirados no sol. Que bom, né? Porque isso ajuda, pelo menos, a ir limpando essas energias negativas, além da vitamina D, tem esse efeito que a gente sabe pela espiritualidade. E o banho de mar, ou banho de cachoeira, ou banho em casa, a água complementa isso daqui. E uma terceira forma que o carioca faz é se divertir, né? Então, essa coisa do entretenimento que o carioca faz com bastante exagero também, e aí chega a beira o perigo, né?
da energia, que é o excesso da bebida, o uso da droga, mas enquanto está no clima da alegria, isso é muito bom. Esse entretenimento é muito bom. Da música, de encontrar amigos, né, de comemorar com a família e etc. Então, é uma maneira intuitiva, digamos assim, né? E isso diminui um pouco a raiva. Por quê? Porque cria a possibilidade do humor. Então, se você está num festejo de família e chega aquela pessoa raivosa, mas você está ali a fim de se divertir, você não vai permitir que a raiva te domine, porque senão vai acabar o festejo, vai todo mundo embora. Então você se contém e ao mesmo tempo tira sarro, vamos dizer assim, né? Brinca de uma maneira que aquela energia negativa também não tenha vazão, não tenha espaço. Então essas são formas do brasileiro lidar com isso, né? É parte da nossa cultura, dessa mistura de raças que nós temos, dessa condição. Eu atribuo até, pelo que estudei, que isso tenha vindo muito mais do lado tropical do que europeu, né? O português que aqui chegava, ele era mais melancólico. Era muito comum na Europa a melancolia, que é aquela tristeza crônica, né, que as pessoas traziam, principalmente em Portugal. Quem tem parente português sabe disso, né? Tem um certo silêncio, né, uma certa conformidade na cultura, assim, enquanto que, e vários países europeus têm isso, enquanto que nos trópicos, né, assim, nos países que vieram, nas pessoas que vieram dos países africanos, já trouxeram mais alegria. Angola, Moçambique, eu tive em Angola, né? Angola é um país maravilhoso, as pessoas são muito, muito alegres, comunicativas, né? Fez lembrar muito partes do Rio de Janeiro, Bahia, onde eles também chegaram, né, com uma grande frequência. Moçambique eu nunca fui, mas conheço pessoas de lá e que também foram, que comentam isso, e outros lugares, pessoas que vieram para cá. Então eu tenho a impressão que a contribuição da cultura negra foi muito importante para esse humor brasileiro, né? Os índios a gente não sabe muito, porque são diversas etnias diferentes dentro daquilo que a gente considera como povos originários indígenas, mas que também tem lá a sua forma de se organizar, de festejo, pela dança, né, pela integração tribal, pela cultura da solidariedade. Então isso faz de nós um povo diferente, vamos dizer assim, de uma boa parte do restante da humanidade. E as pessoas se inspiram e gostam muito do brasileiro por causa disso, né? Eles têm muito no brasileiro essa ideia do carnaval, né? Então, por quê? Porque talvez fosse dificílimo se imaginar um festejo tão aberto, tão livre, tão espontâneo em países onde a cultura é muito controladora, muito fechada, muito crítica, né? E a gente faz isso com naturalidade, misturando política, misturando religião no meio, né? A gente faz arte, cultura, quer dizer, é uma coisa muito híbrida, muito mesclada, e que também nos ensina a olhar para essas coisas de uma forma um pouco diferente. Então isso está lá no Brasil, Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem quiser estudar, tem essa explicação também dessa origem do povo brasileiro, a formação proposital que Ismael conseguiu fazer a pedido de Jesus, aproveitando as situações que eram de expiações e provas, mas conjugando aqui um povo principalmente bastante solidário, embora corrupto, né, desordenado, desordeiro, no sentido de não respeitar muito a lei, a ordem, né, os critérios das coisas, mas essencialmente solidário. E é nesse quesito que o perdão tem lugar, porque eu diria que nós estamos mais abertos a perdoar, né? Nós não somos muito de guerra, nós não somos muito de nos organizarmos para a guerra. Não significa que a gente não pretenda a vingança ou que não tenha violência no Brasil. A violência está aí, não preciso dizer, né? No Brasil se morre mais pela criminalidade
do que alguns países em guerra. Porque nós somos 220 milhões de habitantes e o percentual de criminalidade é muito grande. Então, se morre muito por conta de homicídios, latrocínios, né, feminicídio e assim por diante. Então, se a gente considerar esse aspecto, nós somos violentos, nós somos muito brutos, mas nós também sabemos não ser violentos. Existe uma parcela que aponta para essa criminalidade que nem de longe é a maioria. Se nós considerarmos a maioria dos habitantes do Brasil, que formam a nação brasileira, são muito solidários, são pacíficos. Um evento recente da política brasileira aponta para isso, né? Onde nós estávamos, de certa forma, sendo constrangidos, né, coagidos a uma posição de disputa, de conflito, e todo o sentimento nacional era de conciliação. E agora, né, o país que parecia querer disputar com a gente, até ameaçando o exercício de forças bélicas, de armamento, já cede, porque vê que o jeito do brasileiro conversar é nesse aconchego, né? É nesse chegar junto, nesse olhar olho a olho e ser capaz de brincar sobre isso, né? Sem colocar mágoa e etc. Muitas outras nações já se colocam numa posição de fato de disputa, preparam armamentos, etc., né? É aquilo que para o mal a gente chama de jeitinho brasileiro, mas que também serve para o bem quando às vezes resolve crises muito violentas. Então o perdão tem um pouco a ver com isso. Por quê? Porque quando a gente é capaz de perceber que o outro erra tanto quanto a gente, não dá simplesmente para acusar o outro e condenar o outro. A gente tem que ter uma tolerância, porque senão daqui a pouco o foco vira para a gente. Daqui a pouco nós é que vamos estar, né, no holofote, vamos dizer assim, sendo investigados. Isso acontece todos os anos que tem eleição. A gente vê a vida das pessoas devassadas, né? Vão lá e contam todos os podres. E a gente esquece na eleição seguinte. Mas os políticos gostam de vez em quando de ressaltar isso. E a gente tem uma tolerância muito grande, porque esses políticos são eleitos. Nós temos um presidente que é ex-presidiário e o outro que será. Quer dizer, no Brasil isso está virando um certo costume. Se a gente olhar na década de 90, também o outro lá que foi condenado, foi empichado, né? 2 presidentes empichados recentemente. Que país do mundo tem isso? Então é como se a gente lavasse roupa suja em público, mas a gente tolera essa sujeira, porque outros países escondem. A Alemanha, por exemplo, condenou um chanceler que ficou anos e anos no poder, quase 20 anos, né? A França também, mas tenta esconder esses fatos, tem vergonha desses fatos, né? Não trazem a público, não escancaram. Brasileiro não, brasileiro escancara essas coisas ruins, né? Mas com isso lava a alma, com isso se renova, né? Com isso coloca para fora aquilo que poderia ser uma mágoa, né? Vira uma raiva. E como eu procuro sempre dizer o seguinte: a raiva em si não é ruim, o problema é o que a gente faz com a raiva, porque a raiva é uma força necessária às vezes para a gente implementar a justiça, para a gente se defender, para a gente sobreviver. Agora, a maneira como a gente maneja essa raiva é que é perigosa, porque ela pode levar à violência. Mas quando a gente é capaz de levar essa raiva para uma conciliação, uma força, uma firmeza moral de conciliação, então as coisas se resolvem, né? Então o brasileiro tem essa capacidade de manejar essa raiva para que ela não fique mágoa, né? E a gente mostra isso da forma pública. As personalidades públicas brasileiras são perdoadas continuamente. A gente tem uma grande tolerância com o erro público alheio. Mas em casa não é tão fácil, né? Em casa é mais difícil. Naquilo que nos afeta mais diretamente, nós sim temos muita raiva, temos muita vingança. E há também, fora aqueles sentimentos espontâneos, há muito sobre a cultura machista que ainda impera no Brasil, né?
Então a mulher é muito subjugada ainda. Há muito racismo também. Se a gente falar de uma mulher que é preta, pobre, né, aí pronto, aí piorou mais ainda, porque ela está numa situação ainda mais grave de agressão, né? E se ela tiver uma opção sexual diferente, aí então mais ainda. Então a gente vai somando. Isso está muito na cultura machista brasileira que a gente herdou da colonização europeia, né? E talvez até da tradição, não dá para saber, mas de alguma tradição africana que pode ter também trazido esse posicionamento, porque é da cultura da humanidade, o patriarcalismo, né? O patriarcado, o homem dominando a família há milênios. A gente sabe que muito lá atrás a mulher teve espaço de ser, vamos dizer assim, a personagem mais importante, mais forte no domínio da casa, mas isso tem muitos milênios, né? O que a gente conhece de história praticamente inexiste. A partir da escrita, você quase que não tem registros de sociedades matriarcais. Então essa opressão desse modelo masculino de resolver a coisa, de resolver pela violência, pelo embate, né, gera também muito conflito. E o mundo, em geral, vive dessa maneira. Eu ouvi um ex-presidente americano essa semana dizendo que os grandes problemas da humanidade são resolvidos, são causados hoje por homens que estão no poder e que têm mais de 80 anos. Veja-se, curioso, né? Um ex-presidente americano vir a público e dizer isso. Ele fez uma acusação, trouxe um fato, ele tem argumentos para dizer isso, né? E aí quando a gente vai olhar as pessoas que estão no poder das nações mais importantes, de fato, são homens, quase sempre homens, né? E muitos deles bem mais velhos, nessa faixa de 80 anos. E quando não são os primeiros da lista, como presidentes, né, ou primeiros-ministros, eles estão nos bastidores desse poder, controlando isso. E não só nos governos, porque esse presidente não estava falando de governos necessariamente, ele estava falando sobre pessoas que exercem poder. Então ele também se referia a empresários, né, ou investidores e etc. E é curioso como isso causa opressão. Então vejam, o perdão não é apenas uma condição individual. O perdão é também uma condição coletiva. Nós precisamos, no nosso coletivo, cultivar o perdão. Nós não podemos tratar tudo por meio de armas. Nós não podemos tratar tudo apenas pelo jogo de interesses. É preciso que haja uma flexibilidade, uma tolerância do se lidar com o erro e também daquele que erra de pretender melhorar. Então isso é um processo que vai construindo, vamos dizer assim, toda uma missão cultural de modificação do planeta. Num planeta de regeneração, não há espaço para aqueles que não sabem perdoar, ou que pelo menos que não têm a vontade sincera de perdoar, né? E a gente precisa se situar nesse contexto, porque se não é exigido de nós que a gente seja perfeito, pelo menos nós precisamos estar no caminho da perfeição, né? Nós precisamos querer seguir o que Jesus chama de caminho da luz. E o perdão é um fato que ele trouxe como maior testemunho para nós. Por quê? Ninguém pode nos trair senão os amigos, não é isso? Porque o inimigo não está te traindo. Do inimigo já se espera que ele haja contra a gente. Então a traição, ela só acontece por pessoas que nos amam, por pessoas que estão próximas de nós, por pessoas a quem nós confiamos a nossa intimidade, o nosso convívio. Então, somente esses que estão no nosso círculo de amor podem nos trair, né? Porque os inimigos farão exatamente o que a gente espera deles. E Jesus sentiu na pele essa traição. Isso estava no planejamento da missão crística que ele trouxe para a Terra. Ser traído por aqueles que ele mais amava. Não todos, é claro,
né? A mãe de Jesus nunca o traiu, o pai nunca o traiu, né? Madalena não o traiu. Outras mulheres, principalmente próximas dele, não o traíram. João, o apóstolo, não o traiu. Mas outros 11 apóstolos o traíram, o abandonaram no meio do julgamento, né? Não conseguiram assumir com ele aquele momento diante do crime que estava sendo imputado, da perseguição e depois de todo o sofrimento que foi imputado a ele, impedido a ele, e a própria crucificação. Por quê? Porque essa é a prova mais difícil. É fácil falar, não, eu dou a minha vida por você. Jesus já havia dito antes, não há gesto maior de amor do que dar a vida pelo seu semelhante, que é o que ele fez. Então, quando ele se coloca nessa posição, ele dá o testemunho verdadeiro do perdão. Não é da boca para fora. Jesus não está falando assim, olha, vai lá e perdoa. Não, não é da boca para fora. Em outras passagens do Evangelho, Jesus também dá esse exemplo, de uma forma muito sutil, algumas vezes. Quando ele fala do bom samaritano, ele cita samaritano porque os judeus não gostavam. Os judeus eram de Judá, da tribo de Judá, e o samaritano é da tribo de Samaria, né? Então eles eram inimigos entre si, embora fossem hebreus, mas eram inimigos entre eles. Então Jesus fala do bom samaritano. Por quê? Porque ele ignora que tem alguém da tribo de Judá machucado e ele socorre, né? E com isso ele fala, olha, tá vendo? Aquele que você fala que é mau, no fundo é bom. Então você tem que perdoar. Ele já deu esse exemplo, né? O exemplo clássico que a gente conhece do Evangelho do perdão é o do filho pródigo. Aquele que usurpa do pai parte da sua herança antecipada, da riqueza, né? Faz um mau uso disso tudo, se torna pobre, perseguido, endividado, que ainda assim é bem recebido por esse pai, que o perdoa, não só o perdoa, como o acolhe, como se tivesse passado apenas um dia e nada de mal tivesse acontecido. O irmão não entende, né? E a gente sempre aponta para o lado do egoísmo e da inveja do irmão que ficou, porque ficou por interesse. Ele tinha inveja do irmão que teve coragem de ir, mas se arrependeu. E ele era hipócrita. Ficava ao lado do pai esperando que o pai morresse, para que aí ele virasse o proprietário daquelas terras, daquela riqueza, e aí fizesse dela o que bem quisesse. Então esse era o verdadeiro traidor do pai, porque traía em pensamento, em interesse, em vontade. Ficava ali desejando no seu coração que o pai desfalecesse e que ele pudesse finalmente usufruir daqueles bens, né? Então, essa questão do perdão, ela acontece nos territórios mais íntimos, né? No nosso convívio mais próximo. E Jesus vai dando esses exemplos, vai recebendo e acolhendo todos eles. Mostra como é importante, por exemplo, receber entre eles um publicano, né? Que era um cobrador de impostos que os judeus odiavam, porque trabalhava a favor dos romanos, né? Tirava deles o dinheiro. Então eles também tinham que perdoar os publicanos, né? Tinham que perdoar as prostitutas, né? Maria Madalena, que trabalhou como cortesã, tinha essa característica. Então ela não só chega como mulher, que eles tinham que acolher, aqueles homens machistas tinham que receber as mulheres, tanto ela quanto várias outras mulheres que estavam ali, né? As chamadas Marias, né? Marta, Maria, ou Miriam, como a gente pode chamar, depois de Cleófas, Salomé e assim por diante, várias mulheres que ficavam ali, que acompanhavam Jesus e que os apóstolos tinham que aceitar, né? Mas Jesus também sabia do limite daquela cultura, então ele não pode chamar de apóstolo uma mulher, porque isso feriria demais a alma daqueles homens ainda muito crus, muito brutos, muito incapazes de compreender o sentido da igualdade. Então Jesus tolera essa condição deles pouco desenvolvida moralmente, mas agrega no seu círculo íntimo de discípulos inúmeras mulheres que ali chegam, se aproximam e convivem com eles e fazem várias viagens, vários trabalhos e depois se tornam
parte daquele grupo dos 70 da Galileia e lá no final dos 500 da Galileia, que vão dar testemunho do Evangelho, e foram inúmeras as mulheres mártires sacrificadas pela perseguição judaica e romana também, né? Então a gente vê o exemplo de Jesus na prática, o que é o perdão. E o perdão, ele normalmente está relacionado a uma condição que nós não podemos tolerar com a gente mesmo. Porque aquele que nos fere, fere algo que a gente acredita muito, que a gente constrói como um castelo, e que é um castelo de cartas. E quando alguém nos trai, esse castelo desmorona, né? Vou dar aqui um exemplo polêmico, em que eu não recomendo e eu não, de forma alguma, sou a favor. Mas a traição romântica, a traição no relacionamento, né? Não dá para dizer que tem um motivo específico por que ela ocorre. Mas muitas vezes essa traição, ela não é apenas um problema de caráter da pessoa que trai. Ela pode ser uma predisposição da forma como o relacionamento se estabeleceu, da fragilidade que há desse jogo interno de interesses amorosos, em que às vezes um sufoca o outro, ou se faz indiferente ao outro, se afasta do outro, e o outro não suporta isso, né? Ou pode ser também por um dilema moral da atualidade, onde tudo é permitido, onde o sentido da família desmorona, onde já não há mais um compromisso de fidelidade sincero, embora lá no altar se tenha dito isso. E as relações se tornaram então mais frágeis, mais descartáveis, né? Há um filósofo recente que diz: o amor se tornou líquido, né? Nós vivemos uma época do amor líquido, né? Ou seja, ele se derrete, né? Ele é algo que simplesmente não se mantém firme, como havia antes na humanidade. Então, nesse ponto, nós temos que compreender o perdão como uma necessidade. Ou a gente aprende a perdoar, ou a gente vai começar a desenvolver doenças atrás de doenças, sintomas atrás de sintomas. Porque quando a gente não é capaz de perdoar, quem fica com a energia negativa somos nós. Nós é que carregamos esse peso, desse sentimento de frustração, de desilusão, né, do peso dessa traição, e a gente fica remoendo isso. Então, às vezes, a separação daquele relacionamento é necessária porque se perdeu a confiança. Mas carregar o ódio, carregar a mágoa, só causa maior prejuízo. E a prova que a gente precisa passar é de ser capaz de perdoar, porque aquele outro falha. Só que ninguém nos ensinou isso, nem em casa, nem na escola e nem na sociedade. Ninguém nos prepara para os relacionamentos dizendo assim: olha, um dia ou você ou seu parceiro ou parceira vai trair, com grande probabilidade, né? E se não trair na prática, no ato, no pensamento, certamente fará, porque nós somos humanos e a gente se apoia em instituições rígidas. Então, não é que essas instituições tenham que mudar, mas a nossa cabeça tem que ser flexível. A nossa cabeça tem que estar preparada para o perdão e para ter uma conversa sincera, de entender as razões de como isto aconteceu, dos porquês, os nossos porquês e os porquês daquele que compartilha a vida conosco. E se isso acontece nas relações amorosas, acontece também nas relações paternais, né? Há filhos que traem, há pais que traem, né? Há irmãos que traem, há sócios que traem, há colegas de trabalho, chefes, subordinados que traem, né? Eu conheço pessoas que entram no emprego já se preparando para a reclamação trabalhista, sabiam? Tem gente que já vai esperando para ser demitido, né? Porque quer entrar com a reclamação trabalhista.
Tem pessoas que têm vários empregos. Hoje em dia, com essa coisa de PJ, né? As pessoas às vezes simultaneamente trabalhando de casa têm vários empregos e esperam a demissão, porque aí vão entrar com a reclamação trabalhista, vão pedir indenização, né? E já estão de cara enganando também os seus assessores. Há pessoas que hoje, nessa discussão de assédio moral, que plantam essa sensação de humilhação ou de perseguição para que depois também possam ser indenizados. Então veja, isso está na sociedade. A gente precisa entender que isso ainda é do humano ser dessa forma. É da mesma maneira aquele comerciante que não devolve o troco certo, né? Ou que te dá o preço conforme a sua cara. Vocês já repararam na feira que às vezes o preço muda conforme a pessoa que chega, né? Então isso está ainda nessa condição meio perversa, mas de infantil do desenvolvimento do momento da humanidade, né? A gente quer tirar proveito. O brasileiro tem essa coisa muito firme ainda, de tirar proveito. Estava elogiando, falando que é muito solidário, sabe perdoar, mas o brasileiro gosta de tirar proveito do outro, né? Isso é uma coisa perversa, uma coisa vil, primária ainda, né? As pessoas quererem ter preços diferentes para as coisas, né? E fazem isso no individual, mas fazem isso também no coletivo. Quando a gente é levado, por exemplo, a uma suposição de que numa determinada data haverá um desconto maravilhoso e todo mundo fica esperando. Agora que a gente está chegando em novembro, né, tem essa celebração que eles chamam de Black Friday, então fica todo mundo esperando, não, eu vou comprar na Black Friday. Só que ninguém se lembra que em outubro o preço aumentou, né? E às vezes até setembro, para que aí pareça em novembro que há um desconto. Mas esse valor da Black Friday depois vai se repetir no Natal e depois vai se repetir na liquidação no final de janeiro e assim por diante. Ou seja, isso é apenas um jogo de aparências, né? De tirar proveito daqueles que podem ser enganados, daqueles que são mais ingênuos, menos astutos, né? Menos habilidosos no sentido da maldade, da malícia. Então o perdão, ele passa pela compreensão de que essa é a condição humana da atualidade. Mas há limite para isso. Qual é o limite? Jesus expulsando os comerciantes do templo. Há um limite para isso. Há uma condição em que nós temos que nos impor. Nós não podemos tolerar, por exemplo, a corrupção, a maldade, né? Eu não consigo tolerar uma pessoa que trate mal os animais, ou que trate mal uma pessoa na minha frente. Vou ficar irritado, vou ter uma atitude extremamente firme e assertiva. Por quê? Para corrigir essa injustiça, né? Me colocando inclusive em risco se for necessário. Por quê? Porque isso também é necessário. A gente precisa ter a coragem de agir naquilo que for em defesa da justiça, né? Pedro, quando vê Jesus ameaçado pelos soldados que o iriam levar, ele alça a lança, né? A adaga, porque ele era um pescador, andava com um facão, né? E corta a orelha do soldado. Jesus o recrimina pela adaga, mas não pela atitude, porque a atitude de defendê-lo era uma atitude correta. O problema foi o excesso. Ele não podia ter sacado de uma arma para causar um dano físico ao outro. Então é preciso saber lidar. Jesus pega o chicote no templo para desfazer as barracas. Ele sabe lidar com isso, mas ele não machuca ninguém. Ele não atinge nenhuma pessoa. Não há registro de nenhum comerciante que tenha sido machucado por Jesus. Porque se isso tivesse ocorrido, Jesus teria sido preso imediatamente. O que as pessoas do tempo se assustam é que ele sabe fazer isso com habilidade, a ponto de causar apenas um prejuízo material. E é um prejuízo de comércio. Nem o dano material em si ele causou, porque os animais ficaram intactos, né? As moedas estavam espalhadas pelo chão e etc. Então bastava recolher. Mas ele dá mostras daquele espetáculo ruim que era a exploração dos que chegavam ali num templo religioso pedindo socorro, pedindo amparo, e ele se opõe diante disso. Então nós temos que saber lidar, porque às vezes o perdão nos traz uma ideia de passividade, de submissão, de ser
não tolerantes, mas lenientes, né? De suportar indefinidamente aquilo, a vitimização que isso nos traz e também a impotência de modificar as coisas. Olha, todos esses adjetivos negativos que eu falei, eles têm que ser suplantados, eles têm que ser superados. O perdão não tem nada a ver com essa derrota. O perdão é uma vitória, é você se superar nos seus sentimentos. E isso não pode impedir que você tenha firmeza moral de fazer as transformações. Gandhi, quando movimenta toda a Índia para a expulsão dos britânicos, ele é muito firme e enérgico nas atitudes dele. E não tolera que os britânicos continuem ali. Ele falou, nós não vamos ser subservientes, vocês têm que sair. A Índia é nossa, é dos indianos. Mas vocês têm conflitos tribais, etc., vocês vão se destruir. Isso é problema nosso, se nós vamos nos destruir. Tanto que no dia que é declarada a independência, imediatamente o Paquistão, né, é reorganizado para receber os muçulmanos. Bangladesh também vai receber um outro grupo de muçulmanos e assim por diante. Há uma divisão natural na Índia, mas isso é decisão dos indianos e não dos ingleses. Por quê? Porque não cabe a ninguém, nenhum outro povo, submeter outras pessoas como nós vemos hoje. Não cabe ao que a gente vê em Gaza a um outro país, como Israel, decidir o que os palestinos devem ou não fazer. Cabe sim a Israel combater a criminalidade, o terrorismo e etc. Estou discutindo isso, né? Mas estou discutindo sim que isso não pode exceder a violência. Assim como Pedro se excedeu, você não pode matar crianças, civis, mulheres, idosos. É preciso ser criativo nisso, é preciso saber usar a inteligência, a diplomacia e outros meios. Porque no final, nada justifica a violência. E nós seremos convidados a reparar, convidados que eu digo pela própria consciência, a reparar o mal que nós fizemos. Ainda que isso demore alguns séculos, mas seremos convidados a reparar. Diz a espiritualidade que grande parte dos médiuns espíritas que estão encarnados no Brasil eram os espíritos que perseguiram os religiosos nas lutas sangrentas entre católicos e protestantes e na Inquisição e nas Cruzadas. Então nós que combatíamos as diferenças religiosas, agora temos que conviver com essas diferenças. O Brasil é possivelmente o país onde há mais diversidade religiosa no mundo. Basta ver que nós temos todo o leque de religiões. Todas as religiões que há no mundo tem no Brasil e nós temos outras que não há lá fora, né? Nós temos aqui a Umbanda, nós temos o Candomblé, que são características criadas em solo brasileiro, embora herdadas por aspectos culturais da cultura africana e indígena, mas numa condição própria de religião no Brasil. Assim como o espiritismo, que nós importamos da França, que hoje é irrelevante lá, mas que aqui é muito forte, né? E nós também importamos a religião católica, as religiões pentecostais, as protestantes e várias outras, como a teosofia, vários grupamentos esotéricos, universalistas, espiritualistas de diversos aspectos, e até em condições negativas, como a quimbanda, né, e como o satanismo e etc. O Brasil é plural, o país mais plural do mundo em termos espirituais. Nós temos uma tolerância, e quando alguém se move contra, a gente vê isso virar notícia, né? Graças a Deus a gente vê isso virar notícia. Quando há perseguição religiosa no Brasil, as pessoas já se movimentam para que isso não se repita. Nós chegamos a ponto de ter uma comunidade de traficantes que se apresenta com a estrela de Israel, para ver como a questão religiosa no Brasil é forte. Por quê? Porque esse é o nosso estigma. Nós agimos demais contra a religião no passado, em muitas e muitas encarnações. E estamos aqui aprendendo a conviver pacificamente. E nesse ponto estamos conseguindo.
Não há guerras religiosas no Brasil. Pode haver pequenas discussões, mas guerras religiosas não há. Nós podemos não concordar com os modelos religiosos que a gente vê, mas a gente se tolera, né? Aqui no Grajaú, outro dia eu estava contando, são quase, acho que 10 tipos de igrejas diferentes. Todos esses que eu citei aqui, praticamente tem no Grajaú. Um bairro como esse, pequeno, né? Você tem toda essa representatividade. E não falei aqui de maçonaria e outros grupamentos ainda que se consideram mais restritos, né? Então, o que a gente vê? Nós, de certa maneira, estamos vencendo a prova. A prova principal, que era essa tolerância social, essa tolerância religiosa. Nós estamos vencendo isso, né? Nós não conseguimos superar a corrupção, principalmente, não conseguimos ainda superar, em boa parte, essa criminalidade, porque nós somos desordeiros mesmo, né? O sinal da nossa desordem é o lixo na rua. O sinal da nossa desordem é não respeitar o silêncio, né? O sinal da nossa desordem é não limpar as calçadas, é não se preocupar com o convívio que a gente tem com a vizinhança, né? A gente ocupa os lugares como se fossem nossos, a gente estaciona em qualquer lugar, né? A gente entra no ônibus, no transporte público, com o celular em viva voz, lá no TikTok, né? E as pessoas que sejam capazes de tapar os ouvidos se puderem, né? Então a gente põe música na praia, música alta, né? A gente produz muito incômodo social. Isso é parte dessa natureza primitiva nossa ainda, né? Muitos de nós viemos direto da Idade Média, não passamos ali por aquele transcurso de que eu falei de arte, filosofia, ciência da Europa, não. Nós estávamos tão ruins, tão primitivos, que saímos ali da Idade Média, viramos escravos na África, Brasil e Américas em geral, e dali estamos aqui agora. Então o salto é medieval. Nós pulamos 400 anos, 500 anos, entre ciclos civilizatórios. Então nós agimos como aquelas pessoas do período medieval agiam ainda. Por isso que nós não sabemos nos comportar em público, mas nós estamos lidando com isso. Apesar de tudo isso, a gente se tolera, ninguém se mata na rua, né? E a gente sabe ir levando isso, chama atenção, pede apoio, né? E o que é pior, muitas vezes são as autoridades públicas que dão o exemplo negativo disso, né? A autoridade pública que não sabe investir na educação, que não sabe investir no esclarecimento, na propaganda que forma cultura e não que deforma a cultura. A gente vê, infelizmente, muito investimento na nossa cidade, no Brasil, em geral, em entretenimento. Então é muito fácil se fazer ruas de festejos, festas, festivais, em geral, trazer grandes artistas, criar aglomerações, criar espaço para que as pessoas possam se divertir, ou então apenas construir edificações que se são chamadas de escola. Mas onde está o conteúdo programático dessa educação? Quem são as pessoas pensantes por detrás desse investimento público que se descarta? Quem questiona o papel de engrandecimento social, de conciliação social, de solidariedade social, de inclusão social, quando há investimento público de um projeto que financia a arte, por exemplo, né? Ou o cinema e assim por diante. Então, os equipamentos públicos hoje servem como lá em Roma ainda, há 2000 anos, para o circo. Os romanos já faziam isso. Os romanos sabiam que a melhor forma de você conter as pessoas e fazer com que eles aprovassem os governos, os líderes, era dar diversão. Nero chama isso de pão e circo. Os franceses acharam que bastava apenas o circo e não deram o pão, causou a Revolução Francesa. Então, hoje ainda, há muito desse debate sobre pão e circo, sobre o entretenimento público, mas muito pouco sobre a educação.
muito pouco sobre o conteúdo programático, mas há uma leva de espíritos reencarnando para esse papel, né? Assim como Kardec foi importante pedagogo, junto com Pestalozzi, trazendo a pedagogia, a metodologia espírita, Emmanuel reencarnou, está agora aproximadamente 25 anos, para incorporar esse papel do educador. E não vem sozinho, junto com ele vem inúmeros outros espíritos, inúmeras falanges que vão reorganizar as nossas escolas, os nossos processos educacionais, porque o povo brasileiro precisa ser educado. E eu não estou falando de uma educação de elite, porque infelizmente eu vejo escolas de elite tão ruins em conteúdo programático quanto as escolas públicas. Talvez até em alguns aspectos pior, porque produzem mais arrogância, produzem mais competição, produzem mais jogo de interesse, criando a cultura nessas crianças, nesses adolescentes, de que eles precisam se sobressair a qualquer custo, a qualquer preço. E defendendo também, por vezes, uma ideia de supremacia. Muitas dessas escolas muito caras são apenas de crianças brancas ou de etnias específicas que se fecham ali com investimentos estrangeiros, de governos de outros países, de outras nações, que pagam para os descendentes, né? Mas que, ao mesmo tempo, mantém fechada essa cultura sem inclusão social, sem miscigenação, sem integração social. Então, há uma revolução em curso, uma revolução educacional que irá ser implementada nas próximas décadas para construir a terra nova, a terra de regeneração. É esse o compromisso com a espiritualidade. Nós sim, conseguimos evoluir no perdão de alguma forma. Nós temos maior tolerância, nós sabemos nos tolerar. Toleramos inclusive os países vizinhos. Não há na América Latina animosidade entre países, graças a Deus. Passamos há pouquíssimo tempo uma ameaça com a Venezuela, mas mesmo diante de uma ditadura, há uma percepção de que a guerra seria mais nociva, talvez fatal, se acontecesse na América Latina. Então, há muita proteção espiritual que governa esses países no sentido de evitar uma hecatombe, principalmente uma hecatombe nuclear. Porque quando se fala em guerra hoje, não se está muito longe do uso indevido de armamentos muito pesados, como a gente tem assistido por aí, né? Então, o perdão pressupõe isso. Nós temos as raízes estabelecidas, né? Nós temos as sementes plantadas, mas estamos longe de nos tornarmos árvore frondosa. E vou repetir, a passagem que se fala sobre a transição planetária, não se espera que haja árvores frondosas, espera-se que haja ramos de trigos. São pequenos arbustos, são ramos, baixinhos. Nós não estamos no patamar de sermos associados a árvores frondosas. Nós ainda nos confundimos com esse joio, com esse matagal, com essa erva daninha que está ao nosso lado. Mas começamos a despontar com algum brilho na medida em que o perdão se apresenta, na medida em que a conciliação é mais importante, que a tolerância se faz presente em paralelo ao sentimento de justiça. Então é sobre isso que Jesus nos fala. Não é da boca para fora, não é o esquecimento da maldade, mas é a capacidade de se transformar como raiz, a reforma íntima que tão bem fala o Espiritismo, para que isso não se repita e que a gente não se subjugue. E se o outro quiser continuar com a sua maldade, que ele se afaste de nós, porque nenhum de nós está obrigado a conviver com aquele que provoca a maldade. Na graça de Deus.